Boa tarde, gente. Hoje é dia 16 de junho de 2016. Agora é 15h30. A gente antecipou um pouco o início do nosso programa, o Papo na Rede, nessa tarde, que a gente está fazendo aqui de Perdizes, sob a direção do Daniel Choi. Estou aqui, Carlos Bragantini. Nessa tarde nós estamos recebendo com muita alegria Roberto Kikawa, que é médico aqui em São Paulo e tem tem alguns projetos e muitos sonhos, mas alguns são muito significativos e a gente queria conversar um pouco com isso. Se você está vendo ao vivo agora a transmissão desse programa, você pode participar, você tem como mandar seu e-mail, a gente recebe, você interage e enriquece a nossa conversa. Está vendo pelo Facebook, ao vivo? Não sei, o Dani falou que ia fazer pelo Facebook, mas enfim, de qualquer maneira, se você está vendo ao vivo em qualquer lugar que seja, entra e participa, manda a sua pergunta, contribua aí com a nossa conversa. Roberto, obrigado por você estar aqui com a gente essa tarde. Eu já tinha ouvido falar, mas num retiro que eu participei com a juventude da Igreja Holiness há algumas semanas, conversando com um dos rapazes que estava lá, o Kiefer, sim, ele me deu mais detalhes, aí eu falei, poxa, que bacana, conversei com o Carlos, falei, cara, seria muito legal conversar com o Roberto e saber como é que o CIES ele surgiu, como é que ele está hoje acontecendo, como que funciona. Mas antes disso, eu queria ter oportunidade de ouvir agora pessoalmente, eu já ouvi alguns relatos na internet, da sua história, da sua vida, e de modo que, assim, de alguma maneira chegou nesse momento que você está vivendo hoje como médico, mas eu acho que muito mais do que como médico. E eu diria que, acima de tudo isso, assim, uma compreensão de um homem que tem um senso de missão, conectada com o reino de Deus. Um seguidor de Jesus, né? Isso. Atuante. Então, enfim, bem-vindo. Bom, primeiramente eu queria agradecer esse convite, Fernando e Carlos, por essa uma conversa tão agradável que a gente já está tendo até antes um pouco. E agradecer aos ouvintes também por essa oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho, né? Mas respondendo já a sua pergunta, não vou falar aqui do meu currículo, Fernando? Acho que é melhor eu conversar aqui de uma forma mais informal possível. Só para saber, que escola você fez aqui em São Paulo? Eu fui graduado na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E depois eu vim fazer minha residência médica, também fiz aqui no Hospital do Heliópolis do SUS, depois fiz no Sírio-Libanês também, onde fiquei também uma época, e depois fiz também a minha parte do mestrado, tudo no Hospital das Clínicas, onde tive a oportunidade de conhecer o professor Pinotti, o professor Marcel Cerqueira Machado, que é o professor Hipólito, que me ajudou muito também. E qual de a lá, especialidade que você... Eu fiz cirurgia geral, depois me especializei em cirurgia laparoscópica, fiz a residência, e depois eu saí, depois fui fazer endoscopia digestiva no Sírio-Libanês, fiquei lá. E depois estive também fazendo meu mestrado aqui na cirurgia aparelho digestivo da Faculdade de Medicina da USP. E depois fui também fazer alguns outros treinamentos e especialização fora, tanto lá em Marseille, como também em Paris, e depois até no Canadá, em Quebec. Aí eu voltei para o Brasil e aí continuei fazendo pesquisa, fui ser pesquisador da FAPESP, e também montei uma parte de tecnologia dentro da Universidade de São Paulo, que é o Centro de Inovação e Empresas Tecnológicas dentro da USP, onde depois que a gente vai contando a história, que surgiu o projeto da Carreta da Saúde, Então, de lá eu continuei a minha carreira científica. Desde a minha faculdade eu fazia pesquisa dentro do CNPq, dentro da FAPESP, e que culminou depois de ter formado e voltado, feito essa carreira aí, Que bom. E eu ouvi um relato que você contou em determinada situação que eu achei eu fiquei emocionado. Sim. De fato, que tem a ver com o seu pai, com você, nessa questão da
da sua prática médica, da maneira como que você encarou o significado de ser médico, do cuidado com as pessoas, que eu acho que seria interessante, porque eu acho que é um ponto muito significativo. Sim, então, nessa base eu queria te dizer, né, Fernando, que primeiro contar da minha infância, né, eu até brinco muitas vezes no meu testemunho lá quando eu vou nas igrejas, né, que eu comecei como sou filho único, né, então minha mãe é uma descendente do japonês, mas ela me ensinou toda essa parte do amor cristão, do amor incondicional. E o meu pai, por outro lado, era vamos dizer, um ateu, um japonês tradicional com uma disciplina super firme, né, assim, irretocável nessa parte. E eu nasci nesse lar e comecei, a minha mãe muitas vezes me arrastava indo para a igreja, né? E eu comecei numa escola, vivi em Diadema há muito tempo, muito próximo aqui de São Paulo. Na época era difícil até para chegar aqui em São Paulo, porque não tinha ônibus, muito ônibus para vir. Então eu morei e comecei a estudar num jardim de infância, que chamava Jardim da Infância Betel, que era de cunho religioso metodista, né? E lá comecei a crescer e às vezes minha mãe levava no domingo. Então eu tinha dias que eu falava assim, mãe, pô, que coisa, eu fico o dia inteiro nessa escola de segunda a sexta. Ainda você quer me levar no domingo para assistir a escola dominical? Então eu ia assim meio que empurrado. O jardim, essa escolinha era da igreja que a sua mãe frequentava. Que a minha mãe frequentava. E o meu pai não me apoiava em nada nesse ponto, porque ele só mandava eu estudar. E me criou numa educação super rígida, japonesa, até que fazia aquelas meditação, né, a questão do samurai e tudo, né, disciplina. E aí foi que eu comecei, aí nas férias eu ia passar em Caraguatatuba, que aí foi meu contato com a Holiness, porque meu avô era da Holiness, ele cedeu um terreno para construir escolas, meu avô era muito comunitário. Que é essa comunidade da Holiness que fica em Caraguá. Isso, de Getuba, que tem uma série de atividades. Isso. E aí eu fui, e eu frequentava tinha que vir nas férias. Então eu falava, pô mãe, até nas férias? Então eu diria assim, bastava o fim de semana. Acho que Deus já me cercou desde o início, né? E aí né, aí você vem para a fase do aborrecente, né, do adolescente. E aí eu falei, puxa, eu tenho que ir no acampamento. E aí eu estava escoteiro. E aí eu fui num acampamento, mas assim, eu já estava meio que, sabe, falar, só ser cristão, isso aí, não sei não, né? E às vezes minha tia me falava, você aceita Jesus? Mas eu ficava pensando, se eu aceitar, ela me libera logo para ir na praia. Porque vai em Caraguá, né? Então eu aceito, né? Tia, aceito. Ora aí, ela orava, amém. Aí, às vezes ela perguntava assim, aconteceu alguma coisa com você? Tia, tô bem demais. Aí eu ia, mas sem consciência nenhuma da questão da conversão. Pura negociação, né? Pura negociação. A praia e o meu bem-estar, né? E aí foi num dia que, num acampamento, eu estava lá rachando lenha. E às vezes eu falava, pô, que coisa, né? Tem que rachar essa lenha para esquentar o negócio pros almofadinhas da Holiness. É lá no Shalom? No Shalom, para eles tomar banho quente, né? Falei, que coisa, né? Até brinquei isso com o Kiefer também, viu? E aí, nisso daí, aí eu fiquei pensando. Aí depois um dia o meu chefe de escoteiro, ele veio e falou assim, Roberto, você é o mais novo elemento aqui do grupo escoteiro, vagou uma vaga de acampante, eles querem dar pro grupo escoteiro, então você vai ser acampante. Aí eu fui. Mas eu já tinha passado o dia inteiro cortando lenha, tudo. Aí eu fui assistir a mensagem. Aí o Marcelo Takara, que era o superintendente na época da Metodista, foi superintendente, ele que era o preleitor, ele começou a contar a história de Saulo, de Tarso, né? Então ele caiu. E naquele dia eu estava dormindo, assim, já, né, pescando na nada, né? Pescando, e ele, pumba, caiu, né? Ele fez a encenação. E aí eu falei assim, então, aí eu acordei assim, falei, opa, aí o pessoal tirava o sal, né? Porque, né, de repente eu levantei assim, e todo mundo sentado, né? Aí eu falei, nossa, eu vou ter que ficar acordado. Aí ele fez o apelo, quem quer aceitar Jesus, que não sei o quê. E aí eu levantei a mão, não, eu quero ver esse cara, né? Porque esse cara é interessante, quero sentir essa luz daí, né? De repente. Aí eu levantei a mão e aí começou meu desespero, pastor, porque aí na hora de eu aceitar eu dormi na oração.
Aí você imagina eu, adolescente. Você entende? Aí eu não sabia se eu tinha aceitado ou não tinha aceitado. Aí eu passei a noite inteira até meia-noite. Será que já é uma reação? Né? Será que é uma reação? De tranquilidade. E eu comecei a ficar intranquilo. Aí chegou a noite, eu falei, não estou aguentando. Saí da barraca e fui lá bater no pastor. Pastor, sabe o que é? Tem um probleminha. Mas qual que é o seu problema, filho? Essa hora da noite, eu falei assim, tem um probleminha. Não, tem um problemão. Olha, eu tô me sentindo muito mal aqui, sabe? Eu tô sentindo uma coisa meio estranha aqui. Eu orei lá junto com o senhor falou para aceitar, e eu dormi na oração. E ele ria. Eu falei, não ri não, pastor. É sério. Meu drama é sério. O negócio é sério. Aí ele falou, então vamos sentar aqui, vamos orar. E aquele dia eu chorei. E aí que começou a surgir a minha vida cristã. E aí vim caminhando, vim fazendo. Aí meu pai então ficou doente, que aí você já sabe, né? Viu a história que meu pai começou a ficar doente. E tive vidas, assim, experiências que eu posso contar uma outra época, de várias, de às vezes meu pai querer ir num lugar e sangrava à noite, sabe? Ele tinha um tumor enorme aqui de laringe, e aí eu dormia, às vezes sentia culpado porque eu não conseguia ver ele, porque ele de repente virava, começava a sangrar. Até que uma hora ele foi encaminhado para um hospital de segunda linha e falaram que ele não tinha mais jeito. E imagina uma sala cheia de pacientes assim jogados, xixi, cocô, urina, tudo assim, sabe, no chão, a comida, e um monte de gente com secreção cheirando podre. E aí ele começou a gritar, Beto, 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 me tira daqui, eu sei que eu não tenho jeito mesmo, eu quero morrer em casa, me deixa morrer em casa. E essa situação, eu falei, puxa, mas eu não posso tirar, porque naquela época era alta pedido, só podia. E aí que eu recebi 2 médicos missionários do Japão, eles vieram até a minha casa e eu falei assim, não, nós vamos tirar o seu pai de lá. Aí eles foram, trouxeram meu pai para casa. Quer dizer, levaram meu pai até um hospital para dar soro, tudo direitinho. Tiraram ele de lá e falaram, olha, a gente vai ficar aqui. E sempre me passa aquela imagem, ele dentro do táxi, olhando, falei assim, né, como se fosse a última vez que ele estava olhando, o sol, tudo. Foi para casa, ficou na paz, e esse médico, neurocirurgião, a sua esposa era também anestesista, traziam comida, sabe, pronta, japonesa, e no primeiro dia, eu nunca esqueço, ele chegou lá e meu pai começou a reclamou que Deus não pensava nele, Deus não cuidava dele, que ele tinha passado por um sufoco danado, que ele já tinha tentado tudo, que ele sabia disso, e que o pastor vinha lá, orava com ele, que não sei o que nada acontecia, que ele era pecador, que era tudo. E aí esse médico, simplesmente, Carlos, ele chegou e falou, senhor Roberto, depois de ouvir em japonês ele reclamando tudo, mais de 1h30, não deu um pio, eu só quero cantar uma coisa para o senhor. Aí eu lembro que ele cantou em japonês, Jesus me guia, que prazer, né? E cantou com aquele vozeirão dele, e o meu pai começou a chorar, sabe? E aí ele falou assim, olha, eu acredito nesse cântico dessa música, eu acredito, e eu quero orar pelo senhor, e eu vou aqui, eu queria jantar com o senhor, então eu vou jantar aqui com o senhor. E ele dava água, dava para o meu pai comer junto, e depois ele falou, eu vou voltar, e a cada 2 dias ele voltava. Aí depois eles vinham falar comigo, falaram, olha, não adianta você gastar dinheiro, porque o teu pai tem uma doença, tudo, e você precisa dar o melhor para ele, né? E aí meu pai, nessa época, começou a sentir esse amor de Deus na vida dele. E aí teve um dia que chegou um membro da igreja e falou assim, senhor Roberto, o senhor quer aceitar, converter a Jesus? Aí simplesmente aceitou. Aí veio um sentimento dentro de mim que, poxa, não sabia se eu... Sabe, sentimento de alegria, porque eu sabia que, enfim, né, aquele coração duro, ateu, tinha aceitado, compreendeu o amor de Deus. Por outro lado, eu sentia que Deus já ia o levar, entende? Então aquele sentimento de mistura entre uma alegria tamanha, mas uma tristeza de uma situação que inevitavelmente eu chegaria à separação. E aí foi uma das poucas vezes, últimas vezes que eu vi, aí meu pai recebeu o batismo. Aí a última vez que eu vi ele, a gente sentou, ele falou, olha pai, eu amo muito o senhor.
E sempre eu abraçava ele, nunca era muito de me abraçar, porque ele era um japonês, a minha mãe já era de abraçar, de beijar. Eu acho que nesse canto aí eu puxei minha mãe, sabe? Né? E aí meu pai falou assim, olha, eu queria que você lutasse, não sei como é que eu vou te deixar, mas eu queria que você formasse médico. Mas eu acho que você tinha que ser um médico de amor, que tem esse amor, né? Que talvez a sua mãe, eu não soube compreender o amor que a sua mãe viveu tantos anos comigo, mas esse amor que a sua mãe fez, que você pudesse transformar esse amor dentro da medicina. E aquilo ficou comigo, e esse casal de japoneses continuava a me ajudar, ficaram mais de 3 meses me acompanhando, me ajudando a centrar na medicina, a encarar a medicina, até me doando até a parte financeiras, ajudando a minha mãe. E aí isso começou a fazer uma transformação em mim muito grande, sabe? Na faculdade eu comecei a ter um olhar diferente, falei, não, eu acho que eu tenho que ter um olhar não apenas de formar como médico, mas pensar no lado realmente de reino, como você falou, né? Assim, né? E aquilo começou a me dar uma força tão grande, né? Que aí eu comecei a estudar. Eu falei, bom, vou estudar então com afinco, não para tirar nota, mas para entender, aprender. E aquilo começou a incorporar dentro de mim, que aí eu fui fazer até teologia básica, fazer medicina de manhã, teologia básica à noite lá no ISBEL, né? Então eu ia lá e tal. Até um certo ponto que um dia, minha namorada, minha esposa hoje, até assim, hoje a gente até conversa sobre isso, e na época eu comecei, aí tive uma situação que eu comento assim, que é de deserto, de um tempo muito afastado, São Paulo, longe da minha mãe, longe de tudo, sozinho. E aí foi um período muito difícil. Aí eu peguei passei fome também, porque tinha greve, não tinha dinheiro, então eu tinha que lutar para formar. E aí foi o lugar do meu, vamos dizer, teste de fé mesmo, sabe? E aí um dia eu peguei uma doença tão forte, né, assim, é o que marca, né, a minha vida. Tinha uma doença muito forte, um febrão que não parava, tinha perdido muito peso, né, e aí eu falei, professor, eu preciso fazer um exame. Eu fui lá, aí ele viu e tinha um abscesso bem grande no rim direito. Ele falou, filho, acho melhor você ir embora para casa, tranca a matrícula de medicina, você vai ficar internado aqui, tomar uns antibióticos aqui. Eu acho melhor separar, porque o seu problema não é só isso, mas a imunidade está muito baixa. Então acho melhor ficar longe do hospital um pouco. Tranca, semestre que vem você volta. Aí eu comecei a chorar, né? Porque eu falei, pô, eu já tenho o meu objetivo entreguei meu ministério a Deus, e por que está acontecendo isso, né? E aí foi então que eu fui pro ISBEL xingando, né? Porque eu pegava um ônibus e eu falei, quer ver, aquele pastor lá vai ficar, vai falar sobre lar cristão, aconselhamento cristão, e nem vai orar na aula, vai falar lá e tal, e tudo bem, eu vou lá. E eu razoando com Deus, né? Falando, tá vendo, senhor? O senhor tá bom, o senhor quer que eu vá lá? Eu vou. Não tem problema, eu já tô ferrado mesmo, ferrado por ferrado, não vai ter mais nada. Já briguei com a minha namorada, já perdi minha namorada, que era minha esposa, perdi. Agora eu tô estrupiado, vou perder a medicina, largo tudo e vou fazer alguma coisa da vida diferente, né? Fazer o quê? E aí eu fui no ISBEL, e esse dia foi interessante. Aí chegou o professor, aí eu falei, tá vendo? Nem orou. Nem falou nada, abriu a Bíblia, falou, nem leu, falou de estudo, falou de Agostinho, de graça comum, falou disso, daquilo. Falei, beleza, filosofia pura, né? Então, e aí, chegou na hora, tinha um intervalo que a gente tinha um culto bem pequeno para orar e para louvar ao Senhor. E aí eu fui para esse lugar. Aí o pastor, ele falou assim, tem alguém doente, tem muitas pessoas doentes aqui, então a gente vai continuar, não vai ter as 2 aulas finais e vamos continuar. E aí morou meu perigo. Aí eu senti assim. Aí o pastor Clarence, um pastor americano, nunca tinha sentido, ele virou e falou assim, você aí, Deus está querendo falar com você. Ele te trouxe aqui, você vem aqui na frente, que Deus tem uma palavra de exortação e de cura na sua vida. Eu falei, tá cheio de gente aqui, se você não falar especificamente comigo, negativo. E aí fui caminhando, pastor, caminhando. Aí ele falou assim, não, porque você insiste tanto em não vir até mim?
Aí então, eu falei assim, tem tanta gente aqui que vai, né? Eu não vou não. E não vou cair não com esse negócio aí, essas coisas de Espírito Santo, não vou cair nada. Aqui, não vou ficar aqui, tô aqui mesmo. Aí de repente, se tu não vais, eu vou até você. Nossa, aí o pastor chegou, botou. Acho que ele nem conseguiu nem chegar. Pumba, não vi mais nada. Eu vi só o paraíso e vi, até hoje eu tenho essa imagem clara, e vi o Senhor Jesus e um lago falando, e me trouxe uma tranquilidade tão grande, o rio que descia para o mar, e falou, por que você peste só os seus artelhos aqui, por que você não põe mais um pouquinho, confia em mim. E aquilo, eu saí de lá bêbado, eu não sabia nem onde eu estava indo, eu acho que eu falei em outras línguas até chegar na República, nem sei como que eu paguei o ônibus, fui falando, aí o meu cara que morava na minha República começou a falar em línguas, aceitou Jesus, eu sei que eu saí curado, saí assim, aí fui fazer ultrassom, quero fazer esse ultrassom, fui fazer ultrassom, aí meu professor falou, não é possível, fiz ontem esse ultrassom, eu tô falando, Deus me curou, aí eu continuo fazendo e tal, e isso marcou minha vida, sabe, por isso que o senhor estava perguntando, isso marcou minha vida, marcou essa questão. E aí foi na hora que eu fui num acampamento, aí o Masao Sugihara, ele veio e falou, se você está querendo consagrar, aí falou sobre consagração, eu falei, não, eu quero consagrar minha vida, aí fui. E dali para cá eu vejo que Deus foi dirigindo a minha vida, né? Tanto me levando até um topo onde eu, vou dizer, não posso reclamar, ganhei muito dinheiro como médico, até um ponto em que, né, antes eu falava, puxa, não entrei numa Pinheiros na época, e de repente eu fui fazer mestrado, voltei para lá e até acabei essa semana de voltar lá da Harvard School, então nem imaginava estudar na Harvard School, ele ter me levado para lá, estudar tanto na Harvard Business, na Harvard Medical e na Harvard Kennedy School, então quer dizer, são coisas que são imensuráveis que ele veio fazer. Desse momento dessa sua cura para agora, quantos anos? Olha, foi um trajeto de medicina. Eu estava acho que no 4º ano, até agora, então se a gente contar, deve ter uns eu estava com uns 20 anos, hoje eu estou com 26 anos mais ou menos. 26 anos. Roberto, chegou um e-mail aqui do Rodrigo, aqui de São Paulo, e ele diz o seguinte, Dr. Roberto, já vi seu trabalho em diversos lugares, sou da área da saúde e gostaria de atuar como o senhor. Vocês têm ou podem indicar algum curso? E aí, a partir daí, a gente talvez seria interessante falar um pouquinho sobre o CIES e o projeto, mas enfim, o que você diria para o Rodrigo, aqui de São Paulo? Bom, doutor Rodrigo, é doutor, né? Não sei, ele fala que era da área de saúde, não especifica. Nós temos um curso, inclusive, que é celebrado em setembro, é um curso um pouco fechado, mas é de empreendedorismo social, mas estamos sempre abertos a receber pessoas, realmente acessando o nosso contato @ciesglobal.org, pode agendar que nós teremos, a nossa equipe tem o maior prazer, tanto o diretor como toda a equipe tem esse enorme prazer de receber, porque recebemos alunos, tanto de faculdades como, não só de medicina, mas de faculdade de administração ou de impactos. A gente recebe estávamos com os franceses recentemente, recebemos desde alunos aqui de faculdades privadas do Brasil, como alunos de faculdades até, por exemplo, da Harvard ou mesmo da Yale, né, que já vieram nos visitar. Então, para nós é um enorme prazer receber quem quer que seja. Quanto tempo tem o CIES? O CIES, ele tem 8 anos hoje, né? Está fazendo 8 anos. E como que foi, Roberto, surgiu a ideia? O CIES, eu imagino que é muito mais do que a questão de uma clínica, vamos dizer, em cima de um caminhão. É muito mais do que isso. Mas essa ideia em si, como que surgiu isso e como que foi executar essa ideia, colocá-la em prática? Quer dizer, vamos montar um equipamento de maneira que a gente possa alcançar áreas da população que talvez tenham dificuldade de acesso, enfim. Como que surgiu, como que foi tornar isso realidade? Então, aí eu estava fazendo uma medicina, assim, vamos dizer assim, eu tinha ido para a área de endoscopia, e então eu fazia assim, fazia exame, ganhava dinheiro, fazia isso.
E aquilo começou a me tornar assim, uma pessoa assim que, pô, eu só fazer exame, ganhar dinheiro, fazer exame, ganhar dinheiro, fazer exame, ganhar dinheiro. Parece uma coisa meio, né, e status, né? Tipo assim, cada vez ter um carro, vestir melhor e tal. Ir na igreja, dar o dízimo, fazer aquilo, mas aquilo estava me deixando muito mal, de uma promessa que eu tinha feito pro meu pai, e ao mesmo tempo eu falei assim, não, sabe o negócio, eu vou parar, eu tenho que fazer uma coisa de ir a algum lugar para ajudar. E resolvi simplesmente, falei assim, ó, quinta-feira eu não vou ganhar dinheiro, não vou fazer nada, eu vou fazer plantão médico. Fui lá para a periferia, lá no Itaim Paulista, e comecei a fazer. E de lá, a irmã me levou para conhecer uma favela do Pantanal. Aí fui fazer uma ação num domingo à tarde, e aí junto com uma pastoral da fé me senti muito mal, porque eles estavam levando todos os instrumentos, eu relaxadamente um papelzinho, e quando eu vi as crianças com descalças, e eu falando sobre tratamento de água, tudo, eles não têm tratamento de água, eu comecei a visitar e olhar a realidade. E aquilo, na verdade, eu estava vendo uma situação totalmente diferente do que a gente vê na medicina aqui no centro de São Paulo, tudo, né? E ali começou a me bater, puxa, mas eu também atendendo paciente terminal e ninguém queria ajudar quem investir em quem está morrendo. Então eu queria fazer alguma coisa. E nisso de querer fazer alguma coisa, aí veio, puxa, mas então se eu levar alguma saúde, eu tenho que levar com estrutura. Aí fui estudar e que o médico não queria ir comigo porque não tem estrutura. Então, pô, aí de repente, putz, se eu fizesse uma carreta que pudesse levar lá para a população, fazer o exame para ela e falar, e convencer meus amigos, ó, vocês vão lá comigo fazer exame, fazer diagnóstico, fazer tratamento para eles. Aí os caras falaram assim, se você fizer, eu acho que eu faço. Aí fui estudar sobre mobilidade. Aí fiquei pensando, pô, fazer uma carreta, tem que fazer uma carreta grande. Aí eu vi o projeto da Philips, vi projetos da Siemens, do exterior. Falei, não, tem que fazer uma carreta melhor que a deles, que possa atender a população. E aí a gente começou, em 2008, com uma carreta atendendo só de final de semana com os médicos. Ela tá aqui? Não, né? Tá aqui, essa aqui. Essa aqui. 2.000 atendimentos por mês. E hoje estamos fazendo 2.500 atendimentos por dia. Ô, Roberto, agora está chegando e-mail. A gente está esgotando o nosso tempo, está chegando os e-mails, mas tudo bem, vamos lá. A carreta está agora em algum lugar? Agora? Então, hoje nós temos mais de 108 unidades. Né? 108 carretas. 108 carretas. Não é só carretas, containers, vans. Né? Certo. Veículos móveis, porque tem desde van que para subir, por exemplo, precisa de uma van para subir o Complexo do Alemão. Né? Certo. Então, e também carreta, porque a gente precisa atender, como a população de São Paulo é grande, o volume é grande, tem que ter carreta. Temos até hospital móvel onde faz cirurgias. Certo. No Brasil todo? Não, estamos hoje aqui em São Paulo, estamos em Joinville, atendendo todo o norte de Santa Catarina, estamos no Mato Grosso do Sul, estamos também entrando agora no Amazonas, temos alguns projetos assim que são itinerantes, que aí anda um pouco Minas, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, e temos também agora iniciando já um projeto em Bogotá, na Colômbia, no Paraguai, e agora eu estou instalando também em Atlanta e Miami, nos Estados Unidos. Qual o contingente de profissionais que você mobiliza? Hoje, se a gente for falar, acho que mais ou menos uns 400 colaboradores hoje. E praticamente todos eles são contratados. Não tem voluntário. Voluntário sou eu aqui e meu conselho. Que legal. Roberto, despencou um montão de e-mail aqui agora. Vamos ver se a gente consegue Roberto disse sim ou não. Pincelar isso. Se a gente consegue pincelar. Olha, a Rita Domingues, eu acho que está fazendo uma pergunta muito prática, que é a seguinte: se eu não tenho encaminhamento para o exame, posso fazer mamografia assim mesmo? Tenho 43 anos e nunca fiz. Uma pergunta de paciente para um médico. Sim. Como é que é o nome dela? Rita. Rita Rita de Cássia, 40 anos, se você ainda não fez mamografia, deve fazer. Isso é uma coisa que a gente chama de prevenção proativa, né? Então você deve fazer sim. Eu acho que qualquer posto de saúde que você for e pedir isso, claramente o clínico vai te indicar. E se você não puder, venha numa das clínicas do CIES que a gente faz esse pedido para você. Legal. Tem outra aqui, a Letícia. Não tem aqui a localidade dela, mas enfim, Letícia. A pergunta é, doutor Roberto, imagino que há muitos problemas burocráticos para alcançar os seus objetivos. O que te impulsiona todos os dias para enfrentar esses entraves? Que conselho dá para vencer os obstáculos da vida, pois vejo que o senhor não se deixa abalar? Eu acho que
é o que a gente vem falando hoje, né, Letícia? Eu acho que o principal que não deixa a gente abalar é o amor de Deus, né? Então eu costumo dizer lá no CIES que a gente tem o DNA do amor, né? Então esse símbolo que você vê lá do CIES, onde você tem um homem na cor laranja, é a educação, o verde dá esperança, é a saúde, mas se você vê eles formam o coração. Isso é para a gente nunca esquecer, que eu acho que o que nos faz ter motivo é simplesmente o amor. Se a gente não tiver o amor integral, realmente a gente não consegue fazer saúde integral. E a Moniquele, aqui de São Paulo, também. Olá, Dr. Roberto. O senhor acha que cumpriu a promessa que fez ao seu pai de cuidar do próximo? Oi, Moni, conheço você. Um beijão para você. Eu acho que, assim, Moni, eu acho que ainda não, né? Acho que eu estou tentando, porque você sabe que a nossa missão é realmente levar uma saúde integral para todas as pessoas. E principalmente eu quero fazer ainda o atendimento para pacientes terminais, então eu estou tentando ainda chegar nesse objetivo. Legal. E tem mais, hein, melhor. Não, a gente chama as pessoas para participarem, então, enquanto isso as pessoas estão vendo algumas imagens que o Dani está colocando no vídeo para as pessoas verem. É lindo esse logo. A Carla Tamires, aqui de São Paulo. Doutor, gostaria de saber qual a maior dificuldade que o CIES encontra hoje? Eu acho que é pessoas. Eu acho que a gente precisa de cada vez mais pessoas, cara, porque precisamos de pessoas de fibra ética, né? Precisamos de pessoas de amor mesmo, de amor cristão, um amor incondicional. Precisamos de pessoas capazes, motivadas em querer levar, porque se a gente começar a pensar, porque se você for ver, né, e esse parabéns eu quero dar aqui ao Carlos e ao Fernando, porque dá a oportunidade de fazer um programa onde a gente pode falar de soluções, porque a gente vê hoje no jornal e na TV é só desgraça, então a gente precisa trazer solução. Nossa. Né? Então... Você não faz ideia, Roberto, do bem que você está nos fazendo. Que a nossa tentativa aqui, todas as quintas-feiras, é ter meia hora de tem jeito, há o que se fazer e pode ser feito. E tem gente fazendo. E tem gente fazendo. Eu acho que isso é maravilhoso. Olha, mais um aqui sobre o CIES, a Juliana Minguti, também de São Paulo. Quais são os planos para o futuro do CIES? Olha, Juliana, eu vou mostrar aqui, ó, de prima, só para você ver, a gente está com esse programa aqui, é um programa é um cartão aqui, eu não sei como é que eu posso fazer, eu acho que você deve estar vendo. A gente está fazendo um cartão de saúde, que é um programa de médico preventivo mundial, para atender a pessoa em 40 minutos e fazer um relatório e orientar ela e empoderar essa pessoa para fazer prevenção. Já pensou assim, em 40 minutos? É um cartão pendrive que com os dados e as informações. Com os dados, e futuramente vai ter um QR-Code. Por que a gente fez o pendrive? Não é porque a gente não quis fazer totalmente digital na nuvem, porque se a gente atende gente na periferia, não tem conexão. A gente precisa dar alguma coisa que tem conexão. É pensando na população que a gente atende que a gente fez isso. Isso é muito legal. A Karina Kikuchi, aqui de São Paulo, parabéns pelo projeto, pelas conquistas. Quais os próximos projetos previstos no seu caminho do bem? Oi, Karina, conheço você também, Karina. Então, Karina, olha, a gente precisa de você, de pessoas como você para ajudar, fortalecer a nossa equipe, trazer uma força de time, né, trazer pessoas, criar essa cultura também de um voluntariado mais comprometido. Eu acho que nós temos que também criar mais forças nos nossos stakeholders, e os nossos objetivos, eles são... Às vezes eu tenho uma briga aqui com o meu assessor de imprensa, a gente fala CIES Global ou Projeto CIES, é que para mim, às vezes eu falo projeto porque o projeto é de Deus, então ele é interminável, né? Isso. Então eu diria para você que muitas vezes ele é interminável, porque se a gente for falar quantas bilhões de pessoas a gente quer atender no mundo, se a gente puder atingir toda aquela pessoa que estiver lá no Nepal ou lá na Índia... O mundo é pobre, né, Roberto? Isso. O mundo é pobre, precisa. Vou ler mais 3 que chegaram, porque não pode chegar, mas vamos lá. Para a gente terminar. A Solange Boim, aqui de São Paulo, na Moca, ela está dizendo o seguinte: pesquisando no site do CIES, verifiquei que no ano passado vocês ministraram um curso de empreendedorismo social. Gostaria de saber se esse ano haverá o curso e se qualquer pessoa pode participar do mesmo, mesmo não sendo médica, e com quem eu posso falar. Oi, só sim. Vai estar disponível no nosso site, no www.ciesglobal.org.
Nós vamos estar já disponibilizando isso, acho que já nesse mês agora de julho. E esse curso é um curso aberto para todos, né? Porque ele permite com que você fique imerso, né? Embora as vagas sejam limitadas, e por isso que a gente pede para que o participante ele já acesse logo, porque são 25 apenas por ano que a gente forma, e tem todo o programa de fortalecimento no sentido de fazer ele entender o que é empreendedorismo social, o valor social, ou o valor comercial, a parte de como ele faz o fundraising, como ele faz uma parceria público-privada, como que está o sistema de saúde, como é o contexto, formando um verdadeiro, plantando a nossa sementinha que a gente quer plantar, né, Solange? Que eu acho que é isso que você quer, também junto comigo, é plantar essas sementinhas para que, quem sabe, a gente pode dar essa sementinha do CIES para ser plantada em um monte de lugares. Né? Legal. Tem uma pessoa aqui, ó, chama Edna Lúcia, se bem que está escrito localidade de São Paulo, mas é que ela cita Ribeirão Preto, é que eu tenho uma amiga que chama de Ribeirão Preto. Muito gente boa, mas a pergunta era a seguinte: Roberto, conheço e sou admirador do seu projeto. Seria muito pedir o projeto CS para Ribeirão Preto, São Paulo? Não. Como é que funciona essa questão da localização onde os dispositivos móveis do projeto estão, Roberto? Assim, como é feito esse planejamento? Então são hoje 108 veículos ou equipamentos que se deslocam por algumas regiões do país. Como que vocês fazem esse mapeamento? É por parcerias junto com governos municipais? Como que funciona isso? Em regra geral, a gente sempre busca parceria com o governo, né? Porque já que o SUS mesmo, ele já disse o seu próprio nome, universalização da saúde, né? Então, geralmente a gente gosta de saber a demanda que existe lá. Porque também não ir lá só para fazer um evento, a carreta, onde a gente faça o exame, faça o diagnóstico e depois não trate do doente, não faz sentido. Então a gente precisa estar dentro de um sistema onde a gente dá a condição dele fazer o diagnóstico e ele depois já ir para o tratamento, se assim o tiver, né? E encaminhar tudo direitinho. Então é bom sempre fazer a parceria com o município. Obviamente a gente vai também fazendo uma ação preventiva junto das igrejas. Então se a Edna quer levar, podemos também conversar. Eu acho que ela pode ser uma interlocutora com a comunidade dela, chamar o CIES, que a gente vai lá até lá, verifica alguma parceria que nós podemos fazer em Ribeirão Preto. Eu acho que temos muitos amigos lá, que podemos até... Ribeirão Preto é muito grande, então a gente precisa saber qual que é a comunidade dela para que a gente possa ajudá-la a fazer essa interlocução. De qualquer maneira, esses contatos e uma série de informações é possível encontrar no site do CIES. Sim. Nós vamos divulgar, né, nas nossas redes aí. Vamos divulgar e, se Deus permitir, a gente vai ter mais vezes o Roberto aqui com a gente. O Fernando, da minha parte, né, assim, super agradecido por conhecer e saber de você. E é o que eu entendo, né, ontem numa reunião com uma empresa, né, eu falei sobre transcender, né, trabalhar, conquistar, construir, mas transcender. Para mim, o que você fez da sua vida a partir da promessa do seu pai e o apelo que ele te fez, né, de viver em amor e viver a sua profissão em amor, é quando um profissional transcende. Ele não apenas constrói, ele eleva, né, o trabalho a um patamar que para mim tem a ver com aquilo que Deus quis quando nos colocou no jardim. Amém. Né, viver essa transcendência. Então, da minha parte, obrigado. Muito bom. As pessoas que mandaram e-mail, a gente agradece a sua participação, ajudaram bastante com as perguntas que são práticas. Roberto, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. O Carlos já disse, mas é muito bom perceber aquilo que Deus faz através de pessoas. Quando você relatou a experiência do seu pai, aqueles homens e mulheres que cuidaram dele, quando seu pai fala assim, eu descobri o amor de Deus, eu fico pensando assim, interessante que Deus ele se manifesta sobretudo através de pessoas, né? E eu acho que você compartilha umas coisas que enriquecem, que dão esperança, que encorajam, estimulam. Há um jeito melhor, né, de se descobrir o amor de Deus, senão a partir de mãos generosas, né? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, o CIES, aquilo que vocês têm feito. Obrigado pelo testemunho de conversão, né? Que fazia tempo que eu não ouvia um testemunho de conversão.
de cura. Hoje eu fiquei até pensando o que vim aqui, né? Como falar com vocês, né? Porque às vezes a gente vê tanta matéria, mas eu falei, puxa, se tiver a oportunidade de falar, eu quero falar, né? Dessa parte, porque é uma parte onde surgiu, né? A sementinha, né? Claro. E por outro lado também, uma coisa que me tocou muito foi quando você me falou do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? Isso. Então, e quando eu vejo isso, eu compreendo hoje, talvez agora, talvez um pouco com esses 8 anos de CIES de bagagem, eu vejo que aquele versículo faz sentido, né? Quando Jesus fala, buscai em primeiro lugar, ele não fala buscar Deus, mas o seu reino, né? E a sua justiça, e todas as coisas do serão acrescentadas. Então, o seu reino, e depois ainda ele ensina a orar, né? Ele fala, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, quer dizer, a gente não tem que começar aqui já. Sim. O reino dele, né? É verdade. Então, essas questões é que eu vejo o que motiva, alguém me fez essa pergunta, o que me motiva é viver o reino, trazer um pouquinho do reino. Amém. Isso aí. Que bom. Então, muito Bom te obrigado. ouvir. Obrigado. Tá bom. Tá bom. Pessoal, até a próxima quinta. Volte outras vezes. Sim, obrigado. E é isso. Obrigado, Daniel gente. Choi, obrigado. Ricardo, que está aqui com Obrigado, Ricardo. Obrigado, o Roberto, Daniel. que está Obrigado acompanhando mesmo. também. Sim. Obrigado pela presença de vocês. Um minuto, Daniel. Queria publicamente dar meus parabéns ao meu amigo e irmão, Fernando Oliveira, que encerra a sua jornada como estudante de psicologia, entregou as últimas planilhas, recebeu já o ok, né? E eu sou daqueles, Roberto, que assim, estou torcendo para que ele comece logo já a trabalhar nessa área, porque eu vou ser o primeiro paciente dele. Sim, com certeza. Mas parabéns, Fernando. Obrigado, que obrigado, delícia obrigado. saber que você Obrigado. completou esses 5 anos de manhãs inteiras, Todas né? as manhãs. Fazendo Sim, psicologia, para servir também. pra Amém. Foi um servir. período bom. Amém. É isso daí. Valeu, amigo. Foi bom. Deus é bom, é isso daí. Até a próxima quinta. Obrigado.